Questão 6, letra B. A ideia é a mesma da letra A, beleza? Exatamente a mesma. Primeiro, para ela ser derivável, a gente tem que ter certeza que ela é contínua. Então, vamos começar com a continuidade. Vamos lá. Para f ser contínua, eu tenho... Aqui eu vou usar o x igual a 1. Então, vou colocar aqui em x igual a 1. Por que eu estou escolhendo o x igual a 1? Porque é o ponto em que muda a função. Beleza? É o ponto em que muda a função. Se eu analisar em outros pontos, ou vai estar aqui ou vai estar aqui. E provavelmente ela vai ser contínua e derivável, né? Mas o que eu quero é que seja em toda a função. Para ser em toda a função, tem que ser em 1 também. Beleza? Tá, vamos lá. Para f ser contínua, a gente tem que o limite quando x tende a 1 pela esquerda da minha função, tem que ser igual ao limite quando x tende a 1 pela direita da minha função. Tá. Então vamos começar. Aqui, como a gente está se aproximando por valores menores do que 1, então a gente vai utilizar a parte de cima. Então a gente vai ficar com o limite quando x tende a 1 pela esquerda de ax mais b. E aqui, limite quando x tende a 1 pela direita de menos x ao quadrado mais 5x. Beleza? Agora é bem simples, basta a gente substituir, né? E aí, substituindo, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, substituindo 1, a gente vai ter a mais b. Substituindo 1 aqui, a gente vai ficar com 5 menos 1 aqui, né? Que aqui vai ficar 1 ao quadrado, então vai ficar 5 menos 1, vai dar 4. E essa aqui vai ser a nossa equação 1 que a gente vai utilizar lá. Lembrando que para a minha função ser contínua, não basta só que isso seja verdade. Também é necessário que isso tudo seja f de 1. Beleza? Se você substituir na nossa função, o 1 está escrito aqui, né? Beleza? Então, f de 1 aqui nas nossas contas é 4. Beleza? Que é a mesma coisa que a mais b. Agora vamos para a segunda parte. Para f ser derivável, em x igual a 1, a gente vai ter que a derivada lateral direita tem que ser igual à derivada lateral esquerda. Então, f' menos de x vai ter que ser igual a f' mais de x. Derivada lateral esquerda tem que ser igual à derivada lateral direita. E aí a gente vai começar. Limite, quando h vai para zero, pela esquerda, de f de... aqui como é 1, né, a gente pode substituir direto, né, no lugar do x botar 1. Então aqui vai ficar f de 1 mais h. Ou seja, o que eu quis dizer é que no lugar do x a gente pode botar 1, né, porque o x não é 1. Então aqui vai ficar f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h. Tem que ser igual ao limite pela direita de f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h. E aí a gente vai observar por esses dois lados. Quando o h tende a zero pela esquerda, ele se aproxima pelos valores negativos. Por exemplo, menos 1, menos 0,1, menos 0,011. Beleza? A gente está se aproximando por valores negativos.
Ou seja, 1 mais um valor negativo vai dar um número menor do que 1. Sendo assim, nessa parte aqui, a gente vai ter que utilizar essa parte da função, que é ax mais b. Beleza? Então, aqui por esse lado, a gente vai ficar com limite. Quando h vai para 0 pela esquerda, aqui vai ficar a vezes 1 mais h mais b menos o nosso f de 1. F de 1 a gente viu que ele é 4. Porém, todavia, no entanto, eu vou, em vez de colocar 4, eu vou colocar a mais b. Por que eu vou colocar a mais b? Ou eu posso botar 4 também. Mas é interessante colocar a mais b porque aqui vai aparecer a mais b. Ou eu posso botar 4, tanto faz. Vou colocar aqui 4 para vocês observarem o que vai acontecer aqui. Aqui vai ficar menos 4 dividido por h. Eu poderia botar mais b logo, mas segue a vida. Tá. Aqui a gente vai ter que utilizar outra função. Então aqui vai ficar a nossa função. Como o h se aproxima de 0 pela direita, o valor que vai ficar aqui dentro vai ser um valor maior que h. Maior que 1. Sendo maior que 1, a gente vai utilizar essa função aqui. Menos x ao quadrado mais 5x. Então a gente vai ficar com limite, quando h tende a 0, de menos 1 mais h ao quadrado mais 5x. 5 vezes 1 mais h. Tudo isso menos 1. Dividido por h. Beleza. Vou abrir essa parte de cá. Aqui, expandindo aqui, a gente vai ficar com a vezes h. Aqui vai ficar a mais b. Vou até separar aqui para você perceber. Menos 4. Dividido por h. Tá. Desse lado de cá, deixa eu ver a melhor maneira de agrupar isso aqui. Deixa eu pensar. Não tem como fugir para esse lado de cá, não. Então vou abrir aqui, eu não sei se vai ter espaço. Limite quando h vai para 0 pela direita. Eu vou expandir o termo aqui. E essa expansão é bem conhecida. Ela vai ser quadrado do primeiro, que é 1 ao quadrado, vai ficar 1. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é 1 e o segundo é h. Então vai ficar 2h. Mais o quadrado do segundo. Aqui é f de 1, né? Eu botei 1, eu tô vacilando. F de 1 é 4, cara. Olha, eu reprovando em cálculo. Mais, aqui, vai ficar 5 mais h. Mais 5h, né? Então vai ficar 5 mais 5h menos 4. Dividido por h. Pronto, graças a Deus coube aqui. Aqui eu já vou fazer uma simplificação. A gente viu pela equação 1 que a mais b é igual a 4. Então aqui, no lugar do a mais b, eu posso escrever 4. E aí vai ficar 4 menos 4. Ou seja, a gente pode cortar esses dois valores aqui. E ainda mais, aqui vai ficar a vezes h dividido por h. Como h tende a 0 e não é 0, a gente pode cortar o h com h. E aí vai ficar limite de a quando h tende a 0. Ou seja, vai sobrar o próprio a desse lado de cá.
Então, do lado esquerdo, a gente já mostrei aqui, a gente cortou aqui e ficou A vezes H. E aí eu cortei o H, que está multiplicando em cima. Ó, depois que eu cortar aqui, vai sobrar isso aqui. E aí eu dividi em cima e embaixo por H. E aí sobrou somente o A. E como o A não depende de H, o limite é o próprio A. Beleza? Então, desse lado de cá ficou A. E do outro, a gente tem que avaliar direitinho. Do outro... Aqui, beleza. No outro, eu vou aplicar essa distribuição aqui. E vou repetir isso aqui, para ficar melhor. Então, a gente vai ficar com limite, quando H tende a zero. Aqui vai ficar menos 1, menos 2H, menos H ao quadrado. Errei o sinal. Mais 5, mais 5H, menos 4. Tudo dividido por H. Isso. Tá tremendo aqui pra caramba. Vamos lá. Vamos agrupar alguns termos aqui, que tem alguns termos que dá para agrupar. Vou agrupar primeiro os números aqui que estão sozinhos, né? Por exemplo, esse menos 1 com esse 5 com esse 4. 5 menos 1 dá 4. Menos 4 dá 0. Então, todos esses termos aqui vão embora para o beleléu. E aí, depois eu vou agrupar esses dois aqui, ó. 5H menos 2H vai sobrar 3H. Então, o limite quando H tende a 0 pela direita vai ser 5H. Ah, nossa, não. Eu esqueci que era para botar direto. Pronto, todos os termos estão aí. Podia ter agrupado, né? Maluco. Mas vamos agrupar esses termos e botar o H em evidência, já que é ele que está gerando a nossa indeterminação. Vou botar o H em evidência. Na parte superior vai ficar H. Para dar menos H ao quadrado, eu vou botar menos H. E para dar 3H, já que isso aqui tudo é 3H, eu vou colocar mais 3. Beleza? Espero que eu esteja acertando, cara. Porque não é legal errar. Dividido por H. Será que eu errei? Vamos dividir aqui. Depois eu dou uma conferida. Tá. Cortando o H aqui. Tchup, tchup. E fazendo o H ir para 0. Aqui a gente vai ficar com 3 menos 0. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que nosso A tem que valer 3. Beleza. Depois de saber quanto que vale o A, basta a gente observar quanto que vale o B. Já que da equação 1, a equação que eu marquei anteriormente como 1, que é essa equação aqui, ela diz que A mais B é igual a 4. Então, A mais B é igual a 4. Essa equação eu já sei de 1. A gente chegou lá. Ela é fruto da continuidade no x igual a 1. E aí, como eu já sei que o A é 3, então, obrigatoriamente, o B tem que ser igual a 1. Beleza? Então, encontramos o A, encontramos o B. Lembrando que a gente conseguiu as duas equações que a gente precisava
uma forçando a função a ser contínua e a segunda igualando as derivadas laterais. Essa foi a estratégia para resolver essa questão. A gente primeiro usou as derivadas laterais no x igual a 1, depois a continuidade no x igual a 1. Beleza? Se a função fosse composta por 3, aqui está sendo composta por duas partes, né? Se fosse composta por 3, a estratégia que a gente teria seria de ver os pontos em que a função vira, em que ela muda de comportamento. Nesse caso aqui, o momento em que ela muda de comportamento é o momento x igual a 1. Em x igual a 1 ela muda de comportamento. E eu fiz essa análise de continuidade e das derivadas laterais serem iguais justamente nessa mudança de comportamento. Beleza? Então tá aí. É isso aí.